noite e a paz do Senhor. Você está ligado aí na Escola Bíblica pela internet. Maravilha, maravilha. Mais um trimestre que nós vamos estar aqui ministrando através da nossa revista da CPAD, a revista das lições bíblicas do quarto trimestre. E o assunto geral vai ser o poder e o ministério da oração. E esse quarto trimestre vai ser o último trimestre do ano, é lógico, né? O ano é dividido em 4 trimestres, é o último do ano também, então vai ser uma bênção maravilhosa. Olha, é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. É muito importante nós estudarmos a palavra do Senhor. É bom você ir no culto, é ótimo você ir no culto, você tem que ir no culto. No culto você vai louvar a Deus, você vai engrandecer o nome do Senhor e é muito importante. Porém, Deus ele requer de nós muito mais do que simplesmente nós estarmos no culto. Ele quer que nós, a cada dia, nós o conheçamos mais. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Nós vamos conhecer a Deus pela sua palavra, que é a manifestação da sua vontade para as nossas vidas que está na Bíblia. Então, nós vamos estudar, nós vamos crescer na presença de Deus, estudando a Bíblia. E, antes de mais nada, eu queria fazer um convite super especial a você. Que você participasse conosco da nossa escola bíblica, ao vivo também em uma das nossas comunidades. Nós temos 3 comunidades. Nós temos a nossa sede, que é na Rua Major Sertório, número 685, ali no centro de São Paulo. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Está ali o pastor Aguinaldo, o pastor Ismael, a pastora Miriam, o bispo Luiz, a pastora Elizabeth, os demais pastores, os presbíteros também estarão ali ministrando uma aula maravilhosa para a sua vida. Então, marque aí você que está no centro de São Paulo, na Rua Major Sertório, número 685, todos os domingos, às 9 horas da manhã. E também você pode fazer-nos uma visita em Cotia, lugarzinho frio, mas o pessoal é de um coração muito quente. Fez frio lá, nós tivemos o nosso evento aniversário de Cotia no último sábado, foi uma bênção maravilhosa, com a peça do Meu Servo Jó, mas estava frio pra chuchu, é brincadeira. Mas você é o nosso convidado especial a estar ali juntamente conosco todos os domingos também, a partir das 9h30 da manhã. O endereço, eu não vou esquecer de forma alguma, é na Rua Brasilândia, número 85, bem próximo ao posto de saúde. E finalmente, a nossa comunidade da Zona Norte, onde estou eu, o Beto, o pastor Jorge, está ali o presbítero Celso também, está o Cacau. Quer conhecer o Cacau? O Cacau do Açaí, do Rei do Açaí? Pode dar um pulinho lá todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, a nossa escola bíblica ao vivo, na Zona Norte, e o nosso endereço é na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Quer conhecer o Beto, que está ali na técnica da nossa programação? Vá lá, próximo domingo, altura do número 900 da Avenida João Paulo I, vai ser uma bênção maravilhosa. E também que você pegue uma caneta, um caderno e você faça as anotações das referências bíblicas, para que você possa confrontar, para ver se verdadeiramente tudo aquilo que nós estamos ministrando verdadeiramente bate com a palavra do Senhor. E você vai ser chamado de uma pessoa sábia, porque você está usando a palavra para iluminar a sua vida. Eu estou aqui com a nossa querida pastora. Muito boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com a senhora? Boa noite, a paz do Senhor a todos os internautas, pastor Lucas, Beto. Tudo bem, graças a Deus, e vamos começar mais um trimestre, né? E o tema é maravilhoso, nós estamos falando de oração. Então, nós já tivemos uma pergunta hoje, né, pastor Lucas? O que é oração? Fica ligadinho no quarto trimestre, né? É verdade, e essa pergunta foi me falada a respeito do nosso aluno querido Beto, Carlos Alberto. O que é a oração? Oração ele vem do latim, que é orationem, do latim. É o meio que Deus proveu ao homem a fim de que este viesse a estabelecer um relacionamento de comunhão com ele. Então a oração é o meio que Deus proveu, não foi o homem que proveu. Muito pelo contrário, foi Deus que proveu. Deus proveu uma forma do homem se aproximar dele. E o homem se aproxima de Deus através da oração. Esse é o caminho de transformar a vida, de transformar as situações. É orando, é estando na presença do Senhor. Então orar é sempre dessa forma. É um canal que Deus colocou ao homem para que este estivesse em comunhão com ele. E também o mais importante não é só você querer fazer a oração, mas é muito importante você não se limitar somente a buscar a Deus.
E eu estava lendo aqui na revista, eu achei muito interessante, né? Que nós temos que procurar o sorriso de Deus. É tudo que nós precisamos, é do sorriso de Deus. E é interessante, viu, pastora, que é o seguinte, quando a gente está assim, a gente está conversando com alguém que a gente gosta, com o nosso pai, ou nossa mãe, ou com alguém que a gente gosta, e a gente fala alguma coisa, ou pede alguma coisa que satisfaz o coração dela, ela dá aquele sorriso, né? Aquele sorriso de felicidade. É muito gostoso, né, pastora? Na verdade, a senhora tem 2 filhos, né? Então não é gratificante? É verdade. E assim mesmo é nós, né? Nós que somos filhos, né? Hoje nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então nós temos que ter essa intimidade. A mesma intimidade com o nosso pai, com a nossa mãe, nós temos que ter em oração essa intimidade com Deus. E é verdade. E quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente busca realmente ter uma comunhão com Ele, aí é bom nós vermos o sorriso de Deus, nós agradarmos ao Senhor. Porque agradando ao Senhor, Ele vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. E, finalmente, nós vamos à aula, e eu gostaria de estar lendo em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, como está em Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Ô pastora, como é que é esse negócio de orar o tempo todo, as 24 horas por dia, pastora? Será que dá para mim ficar orando no meu trabalho, orando na igreja, orando aqui, dá para mim ir no banheiro orando? Será que eu não vou fazer outra coisa na minha vida a não ser orar, pastora? Será que é esse o sentido da palavra? É esse o sentido do versículo? Olha, pastor, pelo menos em espírito, né? Mesmo no nosso trabalho, mesmo na rua, onde a gente tem que estar em espírito. Isso se chama a comunhão com Deus, né? Porque se nós estamos em comunhão com Deus, então em todo o tempo nós estamos em oração mesmo, nós estamos buscando a Deus. Então qualquer situação tem gente que fala assim, mas qualquer coisinha eu vou falar com Deus, vou pedir para Deus, não é certo, né? Ele já tem mais o que fazer, mas é isso que Ele quer, Ele busca isso de nós, que a gente tenha essa comunhão perfeita com Ele, né, em todo o tempo. Então é lógico que a hora que você não vai se ajoelhar, você não vai entrar assim de corpo, alma e espírito na oração, porque você está em outros lugares, mas sempre em comunhão com Deus. Assim você não perde. Porque imaginou, às vezes eu vejo algumas pessoas, pode trazer confusão assim, olha, eu no meu trabalho, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou ajoelhar lá na cadeira, vou no chão, lá no meio do trabalho, vou orar, vou clamar a Deus, vou estar na presença de Deus, vou buscar Deus, vai perder o emprego, né? Com certeza. Vai ficar escandalizado. Não é dessa crente forma, mais né? doido, né? Exatamente, não é dessa forma. Na realidade, nós temos que ter bom senso. O Espírito, ele está sujeito ao profeta. Então, orar no Espírito, comunhão sempre com Deus, sempre na presença do Senhor. Isso não quer dizer que você no seu trabalho, você vai ali largar o seu trabalho, vai para o banheiro orar, vai fazer isso, não vai trabalhar mais, não vai fazer mais nada, não vai cuidar da família, não vai fazer absolutamente nada, vai estar 24 horas por dia orando na igreja. Não é aquilo que Deus está falando. Ele está falando no Espírito. Então tenha isso no coração. Você vai estar adorando e orando ao Senhor no Espírito. E pastora, eu gostaria que a senhora lesse a nossa leitura bíblica em classe. Classe está em livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, 10, 17. E em João 15, 16. 1 Crônicas 16. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das suas maravilhas, que tem feito dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, a qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno. João 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai,
Ele vos conceda. Amém. Então isso aí que a senhora leu é muito interessante e é muito importante, justamente por causa disso, porque como nós falamos a oração, o que Deus proveu ao homem para que ele estivesse juntamente com ele, na presença de Deus. Então, tem muitas coisas, pastor, aqui, em primeiro lugar, é a quem nós devemos orar e quando orar. É porque tem muitas pessoas que não sabem para quem orar. Vou orar para quem? Para quem, afinal de contas, para quem é que eu vou estar oferecendo o meu diálogo, a minha confissão, a minha adoração e o meu louvor? Porque a oração, na realidade, é isso. É o nosso louvor, é o nosso cântico. Como nós fazemos a nossa liturgia na igreja? Nós fazemos isso. Nós lemos um salmo, nós louvamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor, nós oramos pela família, ali nós ministramos a palavra é ministrada, depois é chamada as pessoas para frente para receber as orações, para receber a oração de cura. Tudo isso é uma forma de oração, é uma forma de nós estarmos aproximando as pessoas que estão juntamente conosco e nós mesmos na presença do Senhor, não é verdade? É verdade, a gente vê a pessoa quando se converte, né, ou a pessoa quando começa a ir para a igreja, fala assim, eu não sei orar. É interessante isso, né? Porque ela está acostumada a repetir, né? Preces, né? Vamos colocar assim, preces, não orações. Porque a oração é um meio de conversar com Deus. Então, a quem orar? A Deus, né? Somente a Ele. Porque, como eu li aqui em João 15,16, permaneça a fim de que tudo com o nome, em nome de Jesus. Amém. Pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós só temos Deus para pedir. E agora, pastora, será que a oração que Deus ouve é essa oração assim, olha, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é estupendo. Senhor, será que essa forma de oração, de entrar na presença do Senhor? Porque na realidade, assim, há duas formas de oração. Tem aquela oração que você faz na comunidade, na igreja, que o pastor está ministrando, é óbvio, ele vai ali postar a voz um pouco mais forte, estar orando, estar clamando a Deus ali, né, para que as pessoas sejam levadas a fazer o mesmo, a entrarem no mesmo espírito. Mas quando nós estamos orando, no nosso particular com Deus, não há necessidade dessa formalidade. Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, isso aí ele já sabe também. Ele quer ouvir aquilo que está dentro do seu coração. Deus, eu tô mal, tô meio perdido, tô meio confuso na minha vida, não sei orar, não entendo nada de dízimo, de oferta. Deus, eu não sei falar como eles falam, mas porém, olha, eu tô angustiado, meu coração está cheio de angústia, está cheio de dúvida. Na realidade, qual é o tipo de oração que nós devemos apresentar a Deus? Bom, nesse trimestre nós vamos aprender vários tipos de orações, né? Inclusive o Deus de Isaac e de Jacó. Certo. Que é a oração. Será que ele não na sabe palavra que ele é o de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele sabe, mas isso daí, né, a gente às vezes usa esse tipo de palavra, porque é a palavra que está dentro da Bíblia. Então a gente está orando a palavra. Agora, a intimidade com Deus é diferente. Isso. É nós com Deus. Então, é o tipo de oração que a gente vai se derramar. Exatamente. É isso que nós queremos colocar para você. É te ensinar o verdadeiro sentido da oração. Por quê? Porque na realidade, o veio para os simples, ele veio para pessoas simples, ele não veio só para o pastor, para o bispo, que sabe fazer aquela oração de clamor, não é só para eles, é para você também. Então a forma melhor de você se aproximar de Deus é você ser sincero, abrir o seu coração a Deus, colocar a sua situação da forma que você quiser. Se você não sabe falar, se você erra, tropeça nas palavras, isso não importa, porque Deus, Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração, não aquilo que é a nossa aparência. Porque muitas vezes nós fazemos uma oração que é superficial, né, pastora? Uma oração, às vezes, só por fazer a oração. Normalmente a gente faz esse tipo de oração, geralmente na igreja. Por quê? Porque o pastor já está intercedendo por nós, né? Então a gente ou entra na concordância, ou então faz uma oraçãozinha simples, mas não coloca diante de Deus a situação, não coloca diante de Deus a situação, não coloca diante de Deus aquilo que ele realmente está querendo, né? Aquela oraçãozinha de concordância com o pastor que veio após a palavra de Deus. Amém. Mas nós temos que ter a intimidade com Deus de buscá-lo, né? E de colocar tudo diante dele, né? Como no início nós já falamos, como se estivéssemos conversando com o nosso pai e com a nossa mãe terrenos. Então, porque, ó, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A senhora tem 2 filhos, o Pedro e a Maiara. Muito bem. Quando eles chegam na casa da senhora, eles fazem o seguinte, falam assim, mãe, eu posso abrir a geladeira? Mãe, eu posso entrar no banheiro?
Ô mãe, eu posso ir do quarto? Ô mãe, eu posso fazer isso? Ô mãe, eu posso comer uma fruta? Porque eles não fazem isso. Na casa do pai, na casa da mãe, na casa da pessoa que você ama, você entra, você fica à vontade, você conversa com ela, você não fica assim, ô minha gloriosa mãe, minha mãezona do meu coração. Não, você se chama de mãe, de querida. Eu vi muitas vezes o Pedro colocando a cabeça no ombro da senhora, abraçando a senhora. Isso é um relacionamento de amizade. Então é justamente isso. Quando você entra na presença de Deus, quando você vai ser, ele é seu pai. Na sua casa também, ele é seu pai. Então você pode entrar, você pode ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode ficar à vontade na presença do Senhor. Você pode derramar o seu coração, você pode chorar as suas aflições diante de Deus. É isso que é importante. E eu gostaria só que você anotasse algumas referências bíblicas a respeito de a quem nós devemos orar. É somente a Deus, o único Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 29 e 30. 1 Crônicas 16, 4. Salmos 119, 2. Jeremias 29, 13. Efésios 6, 18. Essas são as referências bíblicas que depois você vai confirmar na palavra do Senhor. Agora, pastor, uma pergunta que eu gostaria de falar para a senhora, e que eu tenho certeza que os nossos telespectadores também gostariam de saber, a gente tem que orar só quando tudo está bem ou só quando o negócio está ruim? A gente tem que orar como? Como nós, foi até comentado o Efésios 6,18. Em espírito, em todo tempo, porque nós precisamos de Deus, nós temos que ser dependentes de Deus, né? Então, às vezes as pessoas esquecem, ela faz uma oração breve em casa, né? E sai para a rua e dali esquece Deus, né? Então você tem que estar sempre em espírito, você tem que estar sempre buscando, né, Deus. Nós já falamos, não é para você ajoelhar, não é para você... Mas olha, em espírito, você vê uma situação chata no meio da rua, você já... Senhor, ó, entra com providências, né? Isso é ter intimidade com Deus, isso é você estar buscando Ele em todo tempo em espírito, como Ele manda na palavra dEle. Então nós temos que buscar em todo tempo. É porque tem pessoas que tá tudo bem comigo, graças a Deus tá tudo bem, olha, eu não tô devendo nada para ninguém, a minha vida financeira tá ótima, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, tá tudo sensacional, olha, não quero outra coisa, então deixa de orar a Deus. Deixa de ter até a comunhão, né? Será que Deus se agrada? Quer dizer, quando você está bem, você não precisa orar a Deus. Você não precisa clamar a Deus, você não precisa entrar na presença de Deus só quando o negócio está ruim? Será que é só quando o negócio está ruim? Tem pessoas que é assim. Ou é assim, ó, tá bem? Ai, Senhor, muito obrigado por eu estar bem, por eu pagar minhas dívidas, por eu pagar meus compromissos, por eu estar na luta, por eu ter saúde, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, que continue assim. Ô Deus, faz isso, Senhor. Ou senão assim, não, tô bem, não vou precisar orar não. Apertou o negócio, vou para a igreja. Será que é dessa forma? Claro que não. Temos que estar em todo tempo buscando a Deus, porque nós já estamos aí nos últimos tempos, a gente já tem visto aí, né, notícias, né, dos últimos tempos aí, e a gente precisa buscar mesmo. Por quê? Porque nós não estamos sós. Então, se você está bem, está tudo bem com você, então busca o Senhor em agradecimento e busca o Senhor por outras vidas, né? Às vezes está o seu filho, a sua filha, ou seu pai, a sua mãe, algum parente, né? Aí necessitando de uma ajuda espiritual, e aí você entra, aí é um outro tipo de oração, com oração intercessória, vai interceder por aqueles que precisam. Então o crente, ele tem que estar sempre realmente orando, sempre buscando a Deus. Não esqueça dele, nem nos bons tempos. Algumas referências bíblicas para que você pesquisar. Efésios capítulo 6, versículo 18. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3. Marcos 6, de 45 a 48. Lucas 22, 39 a 46. Juízes 14 a 16. Também Juízes 15, 18, 16, 28. Mateus 26, 36, Lucas 21, 36 e Romanos capítulo 15, versículos 30 e 31. Essas são as referências bíblicas. E no dia da adversidade e da angústia, aí é orar mais ainda, né? Muito mais ainda, né, pastora? Muito mais, né? Tem que estar aí. Porque tem pessoas, pastora, que é assim, ó. Ai, tá muito difícil, tô assim para baixo, eu tô caído, eu não vou na igreja não. Eu não vou.
eu estou muito chateado, eu não quero ir na igreja não. Será que é esse o procedimento? Será que, porque a pessoa está chateada, está atravessando por um momento de dificuldade e ela tem que deixar de ir na igreja, e ela deixando de ir na igreja, Deus vai abençoar a vida dela? Será que é dessa forma? Olha, pastor, eu vejo assim, da seguinte maneira, a pessoa quando faz isso é porque ela está culpando Deus dos seus pecados. Ah, mas não é pecado, ela está passando por um deserto. Então, mas está culpando Deus pelo deserto também, né? Ela culpa pela própria situação a Deus. Então, ela deixa de louvar a Deus, a Deus, né? Deixa de ir para a igreja, porque a igreja é uma ordenança de Deus, né? Nós temos que buscar, é o nosso aprisco, temos que buscar a palavra dele, né? Em todo tempo e é dentro da igreja, que é o aprisco que ele deixou para nós. Então, as pessoas acabam culpando a Deus, né? Então, falar, não, eu não vou. Ah, não, olha o que eu estou passando, ó, por que Deus permitiu? Ele às vezes não fala, mas ele pensa. Aí, vai para a igreja, pronto, não vou, para que eu vou fazer lá? Né? Eu fui até agora, eu já ouvi isso. Eu fui, olha, direto, estava tudo bem, né? Foi. De repente aconteceu um probleminha, pronto, já deixa de ir para a igreja porque realmente está culpando a Deus ou mesmo até o pastor ou a igreja, né? Porque está passando por uma situação difícil. E esquece que tudo isso é para crescimento e é para buscar mais. Sabe por quê, pastor? Porque tem pessoas que, como nós já falamos aqui, na hora que está tudo bem, esquece de orar. E aí Deus permite que lhe aconteça coisa, que entre aí num probleminha, para que ele volte a orar. É o cajado, né? É a hora que o Senhor põe a sua ovelha no caminho certo novamente, que é buscando. Porque a intenção de Deus é que não se aparte dele, né? Não se aparte da salvação, não se aparte da intimidade com ele. Então é isso, as pessoas precisam, né, de estar dentro da igreja. Tá tudo bem? É ótimo louvar a Deus quando tá tudo bem. Muito bom louvar a Deus quando tá tudo bem. E quando tá mal? Quando tá mal é aí que você tem que buscar mesmo ao Senhor. Quando tá mal, muita gente vai comer mingau. Come. Come mingau. E quente, né? Não é nem pelas beiradas, é quente. Queima todo. Então precisa estar dentro da igreja sim, e precisa buscar o Senhor quando tá tudo bem e quando tá pior. Aí sim, aí tem que buscar mais ainda. Não Jesus, deixar. No mundo passarei por aflições, né? Mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Exatamente. Né? E ele o mundo é a nossa fé, né? Exato, é a nossa fé e a nossa busca em Deus, né? É crer que Ele é capaz de todas as coisas e que é Ele que vai mudar toda e qualquer situação. Amém. Então, olha, referências bíblicas. João 16, 1 Pedro 4, 12 a 16, Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Também Romanos 12, 12, e também Romanos 8 e 28, Gênesis 50, 20. Agora, pastora, como é que eu devo orar? Será que assim, ó, aí, cara, é o seguinte, mano Deus, aí eu tô querendo orar aí, entrar na sua presença aí, sacou? Aí, deixa eu tomar aqui, deixa eu comer um negócio aqui, será que a forma de orar, será que existe uma forma de você orar? Ou seja, qualquer jeito. Será que não tem que ter uma reverência, uma humildade, fé? Sabe? Será que não tem que ter isso dentro do coração? Ou é de qualquer jeito, pastor? Com certeza, né? Jamais a gente entra na presença de Deus de qualquer jeito. Às vezes a gente entra na presença do nosso Pai, né? Nosso Pai pequeno, a gente acaba desrespeitando, né? Não tendo mais respeito por Ele. Mas na presença de Deus a gente precisa entrar realmente com reverência, com fé e com temor. Então, não é assim, chegar com toda aquela... como que eu vou colocar? Com aquelas palavras bonitas, mas o coração tem que estar com reverência, o coração tem que estar com fé e tem que estar com temor. Não é de qualquer maneira, não. Porque de qualquer maneira, ele vai ouvir também a oração. Maneira. Ele vai ouvir se ele quiser, né? E normalmente ele vai falar assim, mas que coisa é essa que está acontecendo aí embaixo, né? Não foi bem assim. O mínimo de reverência, né? Assim, no mínimo de reverência, por exemplo, vamos colocar assim, tem pessoas do mundo, que eles fumam nos ambientes. Quando eles chegam na presença do papai, da mamãe, dos seus filhos, eles não fumam, porque eles têm uma reverência, eles têm um temor no coração.
Eles não querem ser, olha, eles não conhecem a Deus, mas eles têm uma reverência pelo pai e pela mãe. Então eles não jamais vão fazer alguma coisa na presença do papai e da mamãe. Isso é uma forma de reverenciar, de honrar a pessoa. Né? Então isso que é importante para nós. O importante para nós, quando nós entrarmos na presença do Senhor, como a pastora muito bem colocou, é justamente isso. Nós temos reverência. Não é de qualquer jeito que você vai orar. Não é você coçando a cabeça, sei lá, acordando. Oh Deus, estou acordando agora. Não é assim. Vai lá, lava o rosto, né, pastor? Lava o rosto. Se for preciso, toma o seu banho tranquilo, senta, sabe, relaxa, fica bem acomodado, está conversando com Deus, está orando para o Senhor, não de qualquer modo. Tem que ter referência. E para isso nós vamos dar algumas referências bíblicas também. Salmo 96, versículo 9, 132, versículo 7, Mateus capítulo 4, versículo 10, 1 Timóteo 1, 17, também Hebreus 10, 20 a 22 e também Romanos 26 a 27. Agora, pastora, olha, uma pessoa que tem reverência, ótimo para orar. A pessoa tem que ter fé e humildade também ou não? Bom, se não tiver fé, aquele fariseu que estava lá orando e falou assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse daqui, pecador. Muito obrigado, Senhor. Eu sou puro, eu entrego meu dízimo, minha oferta, eu cumpro todas as suas leis. E o outro, humildemente, fala, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Esse saiu justificado da presença de Deus, aquele não. Ele já recebeu o galardão dele, que foi o galardão dos homens. Será que precisa de fé e humildade para entrar na presença de Deus, pastora? Com certeza, sem fé não precisa nem entrar, né? Se você não tiver fé, se você não crê que Deus vai operar aí aquilo que você está desejando, aquilo que você está colocando diante dele, não precisa nem entrar, porque não vai acontecer nada. Porque é a fé que movimenta as coisas no reino espiritual, é a fé que faz acontecer todas as coisas, e é a fé que acaba entrando. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é a nossa fé que entra no coração de Deus e move o coração de Deus a nosso favor. E a humildade, com certeza, né? Porque, né, o fariseu, ele se colocou como grande. E nós não somos nada, nós somos um grãozinho de areia aqui, né? E o Senhor, ele é todo-poderoso. Nós temos que ser humildes, nós não somos nada mesmo. Nós dependemos exclusivamente. E o salmista fala, o Senhor sabe que nós somos pó. Pó é nada de nada. Pó bate o vento, leva embora, né? Exatamente. Então a humildade é reconhecer a grandeza de Deus, né? A humildade é saber que Ele é Deus e nós somos pecadores. E a fé é o que vai movimentar o coração de Deus. É verdade. Doutora, ó, o crente tem a reverência, tem a fé e a humildade. E também, será que ele precisa priorizar o reino de Deus e os valores eternos? Ou seja, será que ele deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Né? Como a senhora bem colocou, está orando pela vida das pessoas também, se preocupando com a vida das pessoas, não somente com o seu próprio bem-estar, mas se preocupando com aquela irmã, com aquela pessoa que está presa, com aquela pessoa que está ali passando por um momento de dificuldade. Será que isso também faz parte da oração, pastora? Faz sim, isso daí é aquilo que está dentro do caráter cristão. A partir do momento que somos cristãos, né, que somos crentes, nós precisamos ter aí essa conduta. Isso que a gente tem que priorizar. E é isso que faz com que a gente possa falar para todos, né? Sou cristão. E ninguém vai duvidar, né? Então nós precisamos disso sim. E a referência bíblica está em Lucas 11, 2 e Mateus 6, do 19 ao 21. Também em Mateus 6, 33. Amém. Agora, pastor, o tópico. Agora, onde nós devemos orar e por quem orar? Que é justamente a continuação disso tudo. Se a senhora puder ler o texto. O lugar da oração é uma necessidade do crente, o crente ter um lugar próprio e adequado para fazer suas orações devocionais diárias. Mateus 6:6, Marcos 1:35, Atos 10:9. O homem que assim faz é tido como bem-aventurado. Provérbios 8:34 ao 35. O crente também precisa sempre estar na casa do Pai para a oração congregacional, considerando o que disse o próprio Deus a respeito, quando da consagração do templo construído por Salomão. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, segundo Crônicas 7:15.
Próximo do momento da sua crucificação, Jesus entrou no templo e, repreendendo os vendilhões que ali estavam, referiu-se ao texto de Isaías 56:7. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:13. E o Espírito Santo desceu no cenáculo onde estavam os discípulos em oração há dias. Foi assim que a igreja teve o seu início. Atos 1:12-14. E os crentes do primeiro século oraram juntos regularmente no templo. Atos 3:1. Orar por si próprio. Posso continuar? Pode, pastor. Ninguém melhor do que o próprio crente para conhecer as suas necessidades espirituais, sociais e afetivas, familiares, econômicas e físicas. Há necessidades que, por sua natureza e estratégias espirituais, não podem ser do conhecimento de mais ninguém, devendo o crente orar ao Senhor no seu íntimo. Devemos orar também pelos nossos amigos, né? Nem todo crente se comporta como Jó, que, estando sob severo sofrimento e com necessidades múltiplas, dedicava um tempo em suas orações para orar pelos seus amigos. Jó 42:10. E oração também pelos inimigos. Então, esta é uma tarefa que demanda muito amor, renúncia e propósito de agradar a Deus. Exatamente. Né? Obedecer a sua palavra e dominar o seu próprio coração. Isso. Lá Mateus 5:44, Romanos 12:14. Nesse aspecto, Jesus também deixou o seu exemplo. Lucas 23:34, 1 Pedro 2:23. E é mesmo aquilo que a pastora colocou, é muito importante. Bom, olha, orar por si próprio. Tem gente que eu não oro por mim mesmo, não, eu não preciso orar por mim mesmo. Deus sabe da minha necessidade. É o fariseu, né? Deus sabe da minha necessidade, sabe da minha angústia, mas Ele quer ouvir você falar. Olha, ninguém sabe da sua angústia, dos seus problemas, a não ser você mesmo. Quem é que pode entrar na sua intimidade? Só Deus e você. Agora, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua oração. Quer ouvir da sua boca a sua necessidade. Então, ore por você, sim, ore por você. Coloque diante de Deus as suas necessidades. Senhor, está difícil. Senhor, eu não consigo superar essa fase na minha vida. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, faz isso. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o meu limite. O Senhor sabe até onde eu posso suportar, Senhor. Então, dá, Senhor, uma nova direção na minha vida. Senhor, me dá esta graça. E isso é muito importante, você estar orando por si próprio. Bom, orar pelos amigos, isso é uma coisa óbvia. Né? Isso aí é óbvio, você tem que orar pelos amigos mesmo. Tanto é que Jó teve a reversão do quadro da vida dele, justamente na hora que ele estava orando pelos seus amigos. Que para ele era inimigo, né? Porque acusaram ele, mas mesmo assim Jó foi lá e orou pela vida deles. Teve tudo de volta através desta oração. Exatamente, ele reconquistou tudo aquilo que ele perdeu e ganhou tudo aquilo em dobro ainda por cima. Então, ore pelos seus amigos, ore por aqueles que você ama. Bom, até aí ficou fácil. Agora, orar pelos inimigos. Orar por aqueles que te ofenderam, que falaram de você, que te maltrataram, de que aí é dar outra face, né, pastora? Como Jesus falou assim, olha, se bater no lado da sua face, vire a outra face. É justamente isso. Você foi caluniado, você sofreu na mão dessa pessoa alguma coisa, de uma forma psicológica também. Porém, agora, a palavra diz para você orar pelos seus inimigos. Olha que coisa, hein, pastora? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Nós precisamos perdoar. E através da nossa oração para os nossos inimigos, nós estamos liberando perdão para eles. Independente se eles... Né? Não estou falando que você precisa andar com os seus inimigos, mas... liberar. Difícil. Vou andar abraçado com ele, vou colocar uma lanchonete com ele. Não é isso. Eu penso da seguinte forma, porque se fez uma vez, pode fazer a segunda. Mas exatamente. Libera o perdão para ele. Se ele tiver o coração endurecido, Deus sabe de todas as coisas. Mas se ele não tiver o coração endurecido, aos poucos, através da sua oração, ele vai mudando de atitude com você. É verdade. Nós precisamos orar, sim, pelos nossos inimigos e ter aí amor no coração, né? Nós precisamos ser crentes e não fariseus, né? Precisamos ter amor no coração. Quando a gente prega amor, a gente tem que pregar amor
em todas as áreas, inclusive para os nossos inimigos. Às vezes a gente fica um tanto quanto... A gente fica meio resistente ali, dá vontade de dar no pescocinho dele e tal, mas ora, fala, Senhor, vou contar até 10, aí me dá graça. Mas quando a gente ora, o Senhor já coloca uma paz no coração, já coloca assim, ó. É que às vezes o inimigo já começa ele vem a mostrar, de frente, ele vem de frente com você, meio fora do espírito, mas... Não, porque entra fora do espírito. Fala assim, Senhor, dá licença um minutinho só, vou até o banheiro. Ai, Senhor, misericórdia, me ajuda, porque senão eu vou acabar batendo nele, Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda, Senhor. Deus vai te ajudar, pode ter certeza absoluta disso. Transforma o coração dele, Senhor, que ele seja o maior crente da igreja, Senhor. Senhor, que ele entre com a Bíblia debaixo do braço direto, Senhor, que ele pega a palavra direto, Senhor, transforma o coração desse meu inimigo. Exatamente, e isso acontece, viu? Se a pessoa, porque devagar, né, orando todo dia, vai mudando alguma coisa. Orar nunca, só vai piorar. É verdade. Né? Porque aí o inimigo já pegou. Ah, olha lá como que ela é, como ele funciona, né? Então começa a usar, já usava o seu inimigo, vai mais, né? A te afrontar cada dia mais. Então a gente precisa realmente estar liberando perdão para esses inimigos, para que Deus consiga mover o coração deles e tirar o inimigo da tua alma, da vida dele. Amém, é verdade. E orar pela igreja, pastor, eu gostaria que a senhora estivesse lendo o tópico. Olha, orar pela igreja, o profeta Samuel orou pelo povo de Deus, em 1 Samuel 7, do 5 ao 14. No Testamento, vemos em Paulo um intercessor exemplar, à medida que ora pelas diferentes igrejas, apresentando as suas necessidades específicas. Filipenses 1, do 1 ao 7 e o versículo 9. E Romanos 1, do 8 ao 12. Efésios 1, 16. Então, orar pela igreja, né? Assim a gente consegue ter aí uma comunhão bonita, né? É difícil a gente ver aí uma comunhão dentro da igreja, exatamente porque as pessoas esquecem de orar pela igreja, orar pelo povo de Deus. E orar por todos os homens e pelas autoridades constituídas. 1 Timóteo 2, do 1 ao 2. Olha, tudo é de Deus, né, pastor? Tudo pertence a Deus, inclusive autoridades. É verdade. Mesmo que nós não gostemos dela, elas exatamente. São autoridades. Mesmo que elas estejam fazendo caca, fazendo algumas coisinhas erradas, elas são de Deus. Deus permitiu que eles estivessem ali no lugar. Então nós precisamos orar para que seja feita a vontade de Deus. Né? Nós precisamos estar sempre buscando isso, que seja feita a vontade de Deus. Então, até as autoridades podem ser transformadas através da nossa oração. E a vida de oração torna o crente sensível às necessidades dos que lhe rodeiam e dos que estão distantes, sejam eles conhecidos ou não, em qualquer esfera social, como, por exemplo, o profeta Eliseu, em 2 Reis 4, do 12 ao 36. Amém. Inclusive, pastora, nós estamos atravessando um momento muito importante no nosso país, que é justamente que nós escolhemos, né, agora vai para o segundo turno, nós escolhemos as autoridades que vão nos governar durante todo esse tempo, que vai nos governar durante esses próximos 4 anos, os senadores, os deputados estaduais, federais e também os nossos governadores, nos próximos 4 anos. Então foi uma festa da democracia de uma forma maravilhosa. E muitas vezes não é o nosso candidato que ganhou a eleição. Para presidente, nós vamos ter o nosso segundo turno aqui no nosso país, e vai ser realizado no dia 31 de outubro, entre o José Serra, que é um candidato a presidente, e a dona Dilma Rousseff, que também é candidata a presidente. Nós vamos estar votando também, nós vamos estar escolhendo nosso presidente para os próximos 4 anos. E muitas vezes assim, o nosso candidato não é aquele que ganhou. Porém, nós devemos respeitar aquilo que foi colocado nas urnas, aquilo que foi colocado ali em votação. A vontade do povo vai prevalecer de qualquer forma. Agora, alguns falam assim, mas se esse ganhar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vai acontecer absolutamente nada. Uma coisa que está na palavra de Deus é que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus inclina o coração dos reis para onde Ele quiser. Agora, o que é que move o coração dos reis? Como nós estamos falando de oração, o que é que move o coração dos reis, pastora? É a oração. É a oração. É a intercessão. Exatamente. É o clamor da igreja.
Por quê? Porque chegando diante de Deus, chegar para Deus que fez o homem, que fez todas as coisas, que fez o universo todo, chegar para Deus e falar, Senhor, que o coração do nosso presidente da República, dos nossos governantes, Senhor, estejam voltados para fazer algo em benefício do nosso povo, do nosso país, Senhor. Que haja liberdade no nosso país para nós pregarmos a Tua palavra. Senhor, que haja respeito pela vida, pelas pessoas, Senhor. Que não haja corrupção no nosso país. Que aqueles que estiverem fazendo alguma coisa ilegal sejam realmente processados, sejam julgados e cumpram as suas respectivas penas. Que nós não sejamos conhecidos somente por um país onde prevalece o carnaval, onde prevalece o futebol, mas também um país sério, um país digno, um país que respeita a sua juventude, respeita os seus idosos também. Senhor, dá tudo isso para nós, para o nosso país, Senhor. Senhor, esse país aqui é uma bênção tremenda. Não há terremotos, não há maremotos. Aqui tudo que você planta dá. Ô Senhor, está faltando isso aqui nesse país, Senhor. Completa a tua obra aqui nesse país. Faz, Senhor. Você acha que Deus, quando Ele ouve essa oração de uma forma com fé, com humildade, reconhecendo que Ele é Deus, ali perante com reverência a Ele, você acha que Deus não vai ouvir a oração da igreja? É óbvio que Deus vai ouvir a minha oração, a nossa oração, né, pastora? Exatamente. E vai mudar todas essas coisas. Então, é muito importante no nosso coração. E nós estamos caminhando para o final da nossa escola bíblica. Então é justamente isso, a oração ela transforma. A oração é uma forma de você estar em comunhão com Deus, de você crescer na sua fé, de você crescer na presença de Deus. Então é muito importante você saber como se dirigir a Deus. Como nós explicamos aqui, sempre tem no seu coração alguma coisa que é muito forte, algo que é muito forte. É a sua fé. Você tem que ter uma fé inabalável. Você tem que ter uma fé que realmente você vai conquistar aquilo, que aquele é o seu espaço. Vão ter lutas, vão ter tribulações, vão ter dificuldades. O diabo vai querer se opor contra você, contra aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas você vai acreditar que Deus está à sua frente. Ele vai quebrar as portas de bronze, vai destroçar os ferrolhos de ferro, vai te mostrar os tesouros que estão escondidos e as riquezas que estão ocultas. Ele vai fazer isso. Sim, com fé no seu coração, com humildade, sabendo que nós não podemos fazer absolutamente nada se Deus não estiver na nossa vida. Nós não vamos poder nem andar, nem respirar, nem nada, porque quem dá o ar é o Senhor, quem nos dá água é o Senhor, tudo é dele. Graças Ele colocou a aqui Deus. para nós. Então, poxa, vamos reconhecer isso com humildade no nosso coração, que não depende de nós. Nós somos instrumentos, nós somos canal de Deus aqui na terra, nós somos peregrinos numa terra estranha. E também, com muita reverência, não fazer a obra de Deus relaxadamente, mas fazer a obra de Deus e tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos com responsabilidade. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar de uma forma tremenda e de uma forma maravilhosa, né, pastora? Com certeza. Você só precisa de três propósitos: adorar a Deus na sua oração, agradecer e pedir algo para si ou para outra pessoa. É só isso que você precisa, só isso. Essa humildade, ter fé no seu coração. É assim que se ora. Então a gente fala assim, eu não sei orar. Você não vai repetir. O que você pode repetir, dependendo da oração, é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Mas do contrário, você vai derramar na presença de Deus aquilo que está no teu coração, aquilo que está na tua mente, aquilo que está te perturbando, né? Então, você já entra assim: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela minha vida e pelo problema, e me ajuda a superá-lo, né? É isso aí, é a coisa simples, né? Porque Deus é simples. Ele só precisa que você o busque, ele só precisa que você declare para ele aquilo que você realmente precisa e quer. Amém. Eu achei tão lindo esse auxílio bibliográfico, pastor, eu estava dando uma lida assim por cima. Eu gostaria que a senhora lesse para nós, pastor, antes de nós encerrarmos. Com certeza. Objetivos da oração. Todos já nos sentimos impulsionados a orar com mais intensidade nos momentos de decisão e de angústias. Não podemos viver distanciados da presença divina. Buscar a presença de Deus quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disseste a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27:8. Seja nos primeiros alvores do dia, seja nas últimas trevas da noite, o salmista jamais deixava de ouvir o chamado de Deus para contemplar-lhe a face. Tem você suspirado pelo Senhor? Ou já não consegue ouvi-lo? O sorriso de Deus é tudo o que você precisa para vencer as insídias humanas.
O tópico 2 é agradecê-lo pelos imerecidos favores. Se nós limitarmos as petições, nossa oração jamais nos elevará ao coração do Pai, mas se em tudo lhe dermos graças, até mesmo pelas tribulações que nos sitiam a alma, haveremos de ser a cada manhã surpreendidos pelos cuidados divinos. J. Blanchard é muito categórico. Nenhum homem pode orar biblicamente se orar egoisticamente. E o terceiro tópico, interceder pelo avanço do reino de Deus. Na oração dominical, o Senhor Jesus a orar. Venha teu reino, Mateus 6,10. No Antigo Testamento, os judeus rogavam a Deus que jamais permitisse que suas possessões viessem a cair em mãos gentias. Basta ler o Salmo 136 para se enternecer com o cuidado dos israelitas por sua herança espiritual e territorial. Amém. Glória a Deus. Muito lindo, muito maravilhoso. Então saiba você de uma coisa. Não há limite para o crente viver uma vida de constante e crescente oração. Um alerta final da Bíblia para todos nós sobre a oração temos em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 7. A palavra de Deus admoesta-nos a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Sem prejuízo das nossas atividades diárias, tendo em vista que são muitas as formas de orar. Você já orou hoje? Se você não orou hoje, comece a orar, que a sua vida vai se transformar em nome de Jesus. Eu quero te agradecer em nome de Jesus pelo seu tempo, por você estar aí nos ouvindo, por você estar aprendendo também a palavra de Deus e crescendo na presença do Senhor. Na próxima quarta-feira nós estaremos de volta aqui com a nossa escola bíblica pela internet, pela www.umnovotempo.tv.br, pontualmente às 19 horas. E vai ser uma bênção tremenda e maravilhosa. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista, onde nunca falte para você o óleo da unção por sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Glória a Deus. E que você possa orar essa semana. Olha, se você tem alguma dúvida quanto à oração, o nosso e-mail é radionovotempo@terra.com.br. Escreve para a gente, nós vamos responder para você e você vai ficar aí bem satisfeito, porque orando você vai conseguir todas as coisas. Diz a palavra de Deus que tudo que pedirmos em nome de Jesus a Deus, Ele nos fará. Então que você peça essa semana e tenha aí uma semana de vitória e até a quarta-feira que vem às 19 horas em nome de Jesus. Amém.